Eu sou o Gustavo Pepinelli e hoje a gente vai falar de Levítico 25. Esse capítulo fala sobre o ano sabático e o ano de jubileu. Esse é um daqueles vídeos que você já começa dando like para incentivar, para motivar, porque esse deu trabalho. Tem alguns capítulos que as passagens elas deixam algumas coisas no ar e a gente precisa pesquisar e a fundo, e eu conto com a ajuda de vocês para continuar motivado e engajado nesse projeto. Um abraço em especial pro Rodrigo Alcântara, que me ajudou um pouco na composição desse capítulo também, e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Duas coisas importantes. Primeiro, assiste o vídeo até o final para você conseguir compreender tudo. E segundo, se inscreve e ativa o sininho para você entrar nesse projeto de leitura da Bíblia e não perder nada de novidade que aparecer aqui no canal. Bem, vamos começar então pelo ano sabático. Deus disse a Moisés no Monte Sinai que era para levar um recado para os israelitas, que quando eles entrassem na terra prometida que Deus estava dando a eles, a própria terra guardaria um sábado para o Senhor. Durante 6 anos o povo semearia em suas lavouras, apanhariam suas vinhas e fariam as colheitas de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra teria um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não era para semearem em suas lavouras e nem aparassem as suas vinhas. Também não era para colher o que crescesse por si, sem que eles houvessem semeado. E não eram para colher as uvas das vinhas, que não haviam sido podadas. A terra ganha, então, um ano de descanso. Todos, inclusive os escravos, os trabalhadores contratados, o residente temporário que estivesse vivendo em meio a eles, bem como o rebanho de animais, os animais selvagens, todos eles se alimentariam do que a terra produzisse no ano de descanso. Isso aqui é um pouquinho difícil de compreender conforme está escrito ali, mas eu penso que naquela terra, o trabalhador plantava e colhia, seguindo essa ordem sistemática de plantio. E além do seu próprio alimento, isso também servia como trabalho para ele, né? Então era uma forma de sustento para ele e para sua família. No 7º ano, ele não deveria seguir essa ordem. E tudo que nascesse do que ele havia plantado não deveria ser colhido, mas todo o restante que sua terra produzia espontaneamente lhe serviria de sustento para o ano sabático. Isso foi o que eu pensei, o que eu concluí na leitura até aqui, mas eu sei que ali embaixo tem uma explicação bem bacana sobre essa questão de como Deus ajudaria esse povo a sobreviver mesmo com um ano de descanso. Deus dá uma profecia tipo insana e complementa esse estudo, porque foi uma conclusão basicamente minha disso daqui. Não existe nenhum lugar comprovando que realmente é isso que quer dizer, mas foi o que eu entendi assim que eu lia, que basicamente, pelo meu entendimento, tudo que ele plantava de forma sistemática, ele não deveria seguir nesse ano, ele não deveria colher o que ele havia plantado, mas se a terra produzisse alguma coisa espontaneamente, ele poderia utilizar como alimento. Outra coisa legal de adicionar aqui é com relação ao motivo dessa pausa, que primeiramente servia para o próprio solo poder descansar e concentrar mais nutrientes para que a lavoura seja sempre saudável. Segundo, também para que o homem descanse o seu corpo e se concentre em preservar o que é de Deus, além da terra também o seu próprio corpo. E terceiro, para que o homem controle a sua ganância, em sempre querer produzir mais e mais e mais e às vezes exigir do solo, até mesmo do seu próprio corpo, a mais do que é necessário. Dessa forma, então, ele quebraria esse ritmo acelerado de produção e viveria do que o Senhor ia prover para ele e para sua família. Uma forma de sempre voltar para o pensamento da dependência de Deus, que eu acho fantástico. Para fechar esse primeiro subtítulo, teve uma parte que eu não entendi durante a leitura, mas que pelos meus estudos e por uma conversa muito boa que eu tive com o pastor Rodrigo Alcântara, que já esteve aqui no canal e inclusive agora ele tem um canal próprio também. Eu vou deixar o link do canal do Rô aqui na descrição para que vocês sigam o trabalho dele, que é sensacional. Que inclusive foi o pastor do meu casamento. Um beijão, Rô e família, a gente ama vocês. Mas antes de seguir o Rô, termina o vídeo aqui no canal também. Mas voltando então, depois dos estudos e dessa conversa com o Rô, eu consegui entender um pouquinho melhor esse tópico aqui. O ano sabático, ele também é conhecido como o ano do perdão, voltado ao escravo. Gente, para falar sobre escravidão em específico, provavelmente eu vou preparar um outro vídeo. Como é um assunto muito delicado e vocês me fazem muita pergunta sobre isso aqui no canal, eu vou chamar o Rô pra gente fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas eu só vou fazer isso quando esse vídeo aqui chegar em 500 likes. Então se você tá assistindo esse vídeo agora, já dá like no vídeo pra gente chegar logo nesse número pra eu conseguir preparar esse conteúdo pra gente. Mas no ano sabático, os irmãos que haviam sido tomados como escravos, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso daqui a pouco, na questão do ano de jubileu, mas esse povo que havia virado escravo, eles deveriam ser libertos nesse 7º ano, no ano sabático. Então, simbolicamente, assim como Deus havia libertado o seu povo lá do Egito, assim também era para o povo fazer entre eles, visando sempre a liberdade e a prosperidade. E agora a gente vai falar sobre o ano do jubileu. Deus manda contar em 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, totalizando aí 49 anos. Então era para fazer soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, que era no dia da expiação. Então era para fazer soar a trombeta nesse dia
do 49º ano. Pelo que eu entendo, o ano de jubileu começa então logo na sequência desse dia da expiação. Para quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre o dia da expiação, vou deixar um card aqui para um capítulo que a gente fala somente sobre isso. Era para consagrar o 50º ano e proclamarem a libertação de toda a terra e todos os seus moradores. Esse ano será o ano de jubileu, quando cada um deveria voltar à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Esse ano não era nem para semear e nem ceifar também, e nem para colher o que crescesse por si, mas se alimentar apenas do que a terra produzisse. Só uma observação aqui, se a gente fizer as contas do ano sabático, 7 vezes 7 dá 49. O 49º ano seria um ano sabático e o 50º ano seria ano de jubileu. O que, se você for ver, seriam 2 anos consecutivos de descanso. Eu confirmei essa informação em um site judeu. Eu vou deixar o endereço escrito aqui na tela, caso alguém quiser entrar nesse site para pesquisar. E lá diz que realmente eram 2 anos de descanso. Porém, eu não encontrei em nenhum lugar se o povo realmente cumpria esses 2 anos. Tanto o ano sabático, que era o 49º ano, quanto o ano de jubileu, que era o 50º ano. Eu sei que atualmente não é cumprido, pelo menos o ano de jubileu não é. Voltando à leitura. Por acaso, se você tivesse vendido a sua propriedade ao seu próximo, ou se tivesse comprado alguma propriedade dele, não era para explorar ele. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e a venda seria feita com base na quantidade de anos que ainda faltam até o jubileu. Quando faltarem muitos anos até o jubileu, então o preço vai ficar mais alto, porque ainda restam muitos anos de colheita. Mas se faltarem poucos anos, então vai ser necessário baixar esse preço, porque senão seria injusto. Basicamente, quando você vendia uma propriedade, você estava vendendo quantidade de colheitas que a pessoa poderia ter, quanto de lucro ela poderia fazer com aquela terra. Então por isso que precisava ser honesto. Senão seu próximo vai comprar de você achando que faltam 15 colheitas e na verdade faltam 2. Deus pede para não enganar os irmãos dessa forma. E ele deixa bem claro, não era para explorar o seu irmão, mas que temessem a Deus. E ele reafirma, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para quem não cumprir as ordens e os mandamentos de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre os castigos pela desobediência no capítulo 26. Mas voltando, Deus pede para que obedeçam as suas ordens e também os seus decretos. E assim eles viveriam em segurança na terra. Dessa forma também a terra daria fruto e o povo poderia se fartar de comer. E essa parte que vai começar aqui é a parte que eu falei que eu achei insana. Só por ela já vale o seu like aqui no vídeo. Ajuda o Peps aqui dando um like no vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entregar para mais pessoas que desejam ler a Bíblia também. Deus garante pro povo uma coisa que estava me instigando um pouquinho ali em cima na leitura. Deus fala assim que o povo pode perguntar para ele, mas o que a gente vai comer no 7º ano, já que não vamos plantar e nem colher? E Deus aqui é demais, velho. Dá uma pausa aqui, porque é muito da hora essa parte. Ele diz que ele enviaria sua bênção, nossa, chega até a arrepiar aqui. Ele enviaria sua bênção no 6º ano, de tal forma que a terra produziria para 3 anos. Que mesmo no 8º ano, que seria ano de plantação, o povo ainda estaria se fartando com a colheita do 6º ano. Ou seja, confia no Senhor. A terra não poderia ser vendida definitivamente, porque ela era do Senhor e o povo era estrangeiro ali. Em toda a terra que tivesse propriedade, teriam que conceder o direito de resgate da terra. Ou seja, a terra na verdade era de Deus. E a pessoa que vendeu ela deveria ter direito de tê-la de volta no ano de jubileu. Vamos lá, teólogos, me ajudem nessa parte, foi um pouco difícil de confirmar se realmente é isso que quer dizer, mas foi isso que eu entendi. Se vocês não se manifestarem, eu vou continuar defendendo que realmente é isso que quer dizer aqui. Se alguém do povo empobrecesse e vendesse a sua parte da propriedade, o seu parente mais próximo deveria vir e resgatar tudo aquilo que o seu compatriota vendeu. Se por acaso essa pessoa não tiver um compatriota que possa vir e resgatar a terra, mas de alguma forma ele prosperar e conseguir recurso para fazer isso, então ele vai calcular os anos desde quando vendeu a terra e vai devolver a diferença para aquela pessoa que ele havia vendido. E então vai poder voltar à sua propriedade. Mas se por acaso não conseguiu arrecadar os recursos necessários para conseguir comprar essa terra de novo, devolvendo o valor da diferença, a propriedade continua em posse do comprador até o ano de jubileu, e então a propriedade seria devolvida. Se por acaso um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período ele poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de completar 1 ano, aí a casa da cidade murada vai pertencer definitivamente para o comprador e para sua família. Ela não vai ser devolvida no jubileu nesse caso. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no ano de jubileu. Falando agora dos levitas, que são todas as pessoas que exercem alguma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. Hoje em dia esse termo é muito utilizado nas igrejas para se referir ao pessoal do ministério de música, ministério de louvor. Porém aqui se refere basicamente aos sacerdotes. Por exemplo, na cidade dos levitas, uma casa vendida em qualquer cidade deles é resgatável e deverá ser devolvida
no ano de jubileu. A propriedade do levita pertence a ele, porém as pastagens pertencem às suas cidades e não serão vendidas. Elas são propriedades permanentes. Se alguém do povo empobrecer, toda a comunidade deveria ajudar ele a se manter, para que ele continue vivendo entre o povo. Ninguém poderia emprestar mantimento visando lucro ou cobrar dele juros. Se alguém empobrecer a ponto de se vender para alguém do meio do povo, não deveriam o fazer trabalhar como escravo, mas sim como trabalhador contratado. Ele deverá trabalhar para quem o comprou até o ano de jubileu. Os escravos, eles deveriam vir do povo que vive em volta deles. Caso algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer e alguém do povo de Israel empobrecer e se vender a esse estrangeiro / residente, será mantido o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes pode resgatá-lo, por exemplo. Ou se ele prosperar, ele pode resgatar a si mesmo. O preço do resgate também é baseado no ano de jubileu. Da mesma forma quando vende uma propriedade que a gente falou ali em cima. Só uma observação aqui. Se ainda faltarem muitos anos, então poderá ser usado como base o preço de compra. Se não, será feito o cálculo daquela forma que a gente já falou. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas formas, ele vai ser liberto no ano de jubileu. Ele e sua família, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos. Enfim, vamos espalhar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa like, comenta. E óbvio, me segue também no Instagram, tenho compartilhado muitas mensagens por lá também. A gente terminou o capítulo 25 e a gente se vê em Levítico 26.